Olá, esse é o programa Pátria Tricolor, uma televisão feita por gremistas e para gremistas, com a opinião do torcedor. Esse programa é gerado diretamente da Acesso Digital, a maior e melhor produtora de material didático do sul do país, e é apoiado pelos sócios livres. Hoje a gente vai estar recebendo aqui os representantes da Chapa 4, juntos pelo Grêmio, na eleição do Conselho Deliberativo do clube. Aqui a gente está recebendo hoje, então, Alexandre Maier César, coordenador do grupo Movimento Grêmio Multicampeão. E aí, Alexandre, tudo bem? É um prazer estar aqui no Pátria Tricolor, é um prazer estar aqui contigo, com o Roberto. Minha saudação a todos os gremistas que nos assistem na internet. E também a gente vai estar recebendo, como disse o Alexandre, o Roberto Max Liebstein, representante do Grêmio Sempre. E aí, Roberto, tudo bem? Tudo bem, Maradona? Tudo bem, Alexandre? É um prazer estar aqui no programa, podendo representar o Grêmio Sempre. A nossa associação está aqui e podemos aqui juntos desenvolvermos os assuntos pertinentes aí ao nosso clube. A gente lembra sempre que a sua participação é muito importante. Então, pelo site, e-mail ou Twitter, a gente gostaria de receber perguntas, né, e colocações aqui sobre o nosso programa e sobre o Grêmio. Eu já vou dar aqui, de início, o resultado da interativa da semana retrasada, né, que ficou no nosso site, que era o seguinte: Renato mudou o esquema tático no jogo contra o Curitiba. Nos próximos jogos, o técnico deve ter mais um sistema de jogo para se adaptar às diferentes situações. E essa questão teve 75% das respostas, ou 25%, né, escolheram um sistema de jogo e priorizaram o entrosamento. Então, a opinião do torcedor foi essa aí. A gente tem agora a nova interativa, que é: você acha que o Grêmio deve se dedicar ao Brasileirão dos pontos corridos ou à Copa do Brasil nos jogos de mata-mata? Copa do Brasil e Brasileirão, essas opções, né? A gente já vai tocar aqui numa questão que tá mexendo, né, com os gremistas ultimamente, que é essa questão da eleição para o Conselho do Grêmio. Né? São 7 chapas, uma novidade esse ano com relação às eleições para o Conselho, porque geralmente eram 2, no máximo 3 chapas, e esse ano se colocam aí 7 chapas. Eu vou passar aqui para o Alexandre, né, para ele falar um pouquinho sobre essa campanha que está começando a se desenvolver agora para o Conselho do Grêmio. Então, Maradona e Roberto, eu acho que essa eleição é uma eleição um pouco diferente das demais, daquilo que nós já conhecemos, né, como o processo político do clube. O Grêmio é um clube que vem amadurecendo uma cultura de participação democrática nos últimos anos, nos últimos processos de eleição. E para mim o fato de terem 7 chapas inscritos, né, eu me contraponho um pouco a uma opinião que vem sendo colocada por algumas pessoas, alguns formadores de opinião, de que o fato de terem 7 chapas no processo representa uma divisão do clube. Eu não acho isso. Eu acho que isso representa, sim, um amadurecimento em direção a uma cultura de naturalizar o tema de participação dentro do clube. Mais chapa significa, em última análise, mais gente envolvida no processo, né? Mais gente militando e, de alguma forma, debatendo e discutindo o futuro do clube, né? Eu integro uma chapa, né, que é a Chapa 4, juntos pelo sócio, né? O Movimento Grêmio Multicampeão faz parte, junto com os sócios livres e o Grêmio Sempre, dessa construção. E para nós o tema da participação do sócio é o centro da campanha, né? Por isso que a nossa chapa se chama Juntos pelo Sócio, né? Onde o sócio deve se elevar a uma condição de maior protagonismo dentro do clube, né? Porque ele é a razão de existir de um clube, né? Um clube é uma associação de pessoas para determinado fim, né? O fim do Grêmio é o futebol, né? E quem sustenta isso na sua base são os sócios, né? O associado, né? Aquele que mantém a sua relação do ponto de vista formal com o clube, né? Mas que hoje se encontra um pouco distanciado do poder constituído do clube, vamos dizer assim. E essa distância que eu acho que o Grêmio precisa construir uma trajetória que diminua essa distância, onde o sócio seja, assim, alguém que participe ativamente do clube, que tenha, vamos dizer assim, no bom sentido, as suas digitais nas decisões importantes, né? Naquilo que interessa para o futuro do clube, né? Para fazer um Grêmio mais campeão, né? Um Grêmio mais ganhador de títulos, enfim, aquilo que a gente sempre estabeleceu como a cultura do clube. O Grêmio é um clube de trajetória vencedora, né? Ganhador de títulos, né? É isso que a gente espera
do clube, né? E um clube com participação ativa do seu associado tem tudo a ver com isso. Eu concordo com o Alexandre também, que, afinal de contas, hoje a gente vê que tem 1.270 ou 1.260 e poucos candidatos nessas 7 chapas. Até estava aparecendo aqui na tela, vou citar, né, as chapas aqui. Chapa 1, que é o Grêmio do Prata. Chapa 2 é Faixa no Peito. Chapa 3, Nação Tricolor. Chapa 4, que é Juntos pelos Sócios, que é a que nós fazemos parte aqui, no caso, né? Chapa 5, Grêmio Maior. Chapa 6, Somos Grêmio. E chapa 7, hashtag Vem Pro Grêmio. Concordando contigo, Alexandre, 1.270 candidatos, 33.680 pessoas aptas a votar, né? A gente espera que tenha uma participação maior, né, do que os 10, 11 mil que normalmente votam nas eleições para o Conselho, né? O que tu espera aí, né? Olha, eu gostaria de Roberto, dar aqui também uma opinião sobre isso, me somando ao pensamento do Alexandre, que de fato acho que essa nova mentalidade, esse novo posicionamento que está se vendo aí, essa semente que nasceu junto à torcida de participação, ela vai ser muito importante para o clube. Isso demonstra que a torcida está atenta aos movimentos políticos que o clube vem passando e o importante é que após o fato eleitoral a gente esteja junto, é isso que vai fortalecer o clube. E essa vontade de participação do nosso associado, eu acho que nós captamos bem a Chapa 4, Juntos pelos Sócios, né, de trazer os sócios, esses 1.260 que não estão envolvidos, terão voz na Chapa 4. Isso ficou bem caracterizado, nós, com o passar agora dos próximos dias, virá à tona a nossa política de como vamos enfrentar isso e queremos muito que os sócios estejam presentes. Né? Eu lembro quando a gente iniciou o movimento dos Sócios Livres, a gente discutia muito isso, a questão de todas as noites terem reuniões de gremistas pela cidade, né? Cada um em separado, no caso, mas pelo menos 200, 500 pessoas pensando o Grêmio todos os dias da semana, aí, né? Pessoas dispostas a trabalhar pelo Grêmio. Quando a gente vê essas colocações de que 7 chapas demonstram que o clube está rachado, a gente não concorda com isso, porque, na verdade, todo mundo está pensando em prol de uma melhora, né? Afinal de contas, estamos há algum tempo sem ganhar títulos e é isso que a gente está buscando. Né, Alexandre? Eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que essa visão de que essas construções coletivas que tenham como objetivo interagir com a vida do clube, interagir com a vida política, interagir com a sua estrutura, com o seu conselho deliberativo, com o seu conselho de administração, inclusive, né? A política do clube passa por dentro da própria gestão do clube, das decisões do dia a dia do clube, né? Do seu conselho de administração, seja ele composto pelo grupo político que seja. Eu acho que essa visão está sempre 10 anos atrasada, né? Quando o clube foi fundado, faria sentido pensar de que um segundo, um terceiro grupo poderia representar a divisão. Aliás, teve um outro grupo que não foi aceito no Grêmio, que alguns anos depois fundou uma outra coisa um pouco menor que o Grêmio, né? Então, é uma visão um pouco atrasada, mas que, enfim, que também merece respeito, né? Não tenho nenhum problema de julgar ilegítimo quem pensa diferente do que eu penso. Mas eu acho isso, eu concordo contigo. Eu acho que quanto mais gente, quanto mais cérebros, quanto mais inteligência estiver a serviço do clube, estiver em funcionamento na direção daquilo que é melhor para o clube, melhor para o Grêmio, né? Quanto mais participação, né, a gente faz um Grêmio mais campeão, que é isso que a gente quer, né? Porque o Grêmio já foi um clube muito fechado, é verdade, né? O Grêmio tem uma trajetória de passado, assim, na sua estrutura, de ter sido lá no passado um clube mais fechado mesmo, né? Onde um pequeno grupo lá de líderes, né? de dirigentes do clube tomavam as decisões, né? Orientavam as opiniões majoritárias do Conselho Deliberativo e por aí o Grêmio ia, né? Só que esse período foi superado, né? À medida que o sócio ganha o direito de votar, de escolher o seu presidente, né? Como aconteceu recentemente na eleição maciça que obteve o presidente Fábio Koff no final do ano passado, quando ele ganha o direito de escolher a sua representação no Conselho Deliberativo, que é
aspas, como se fosse o parlamento do clube, né, quem orienta, né, quem julga, quem fiscaliza, quem administra o clube, né, ele passa a exercer uma condição mais ativa dentro do clube, ele passa a ser uma parte, né, daquilo que é o funcionamento do clube mesmo, né, passa a ter poder de decisão que ele não tinha antes. Né. Então eu concordo, eu acho que é isso, né, quanto mais gente pensando o Grêmio, né, elaborando ideias, elaborando opiniões, né, melhor para o clube. A gente tem aqui já participações, né? O Raul, por exemplo, perguntando isso, se o número de chapas demonstra que tem alguma coisa de divisão dentro do Grêmio ou se há muita gente insatisfeita com o conselho atual, né? Eu vou passar para o Roberto falando sobre isso, né? Primeiro, vou refazer uma informação que são 37.680, não 33 mil, como eu tinha falado antes, e dá o serviço que é dia 28 de setembro, vai ser a eleição presencial, né? Para o pessoal ir até a Arena votar. Esse ano não vai mais ser no Olímpico, já vamos passar lá para a Arena. E também, antes disso, a votação por correspondência. Todos os sócios vão receber em casa, podendo votar, né, pelo correio. Roberto, eu vou te colocar isso, essa questão da insatisfação com o conselho atual, te lembrando também, para a gente comentar também, da importância que vai ser que vai ter esses novos conselheiros que vão entrar com relação à questão da Arena, tudo isso nós vamos estar fazendo uma passagem, né? O Grêmio vai estar se remontando agora, né? Ou se reposicionando, né? Acho que muito bem lembrado, acho que esse é um momento histórico que o Grêmio está atravessando e eu acho que aí não é motivo de insatisfação. Eu acho que a torcida tricolor, ela quer ter uma participação mais ativa na vida do clube. A vontade de participar, né? A vontade é muito grande. Isso nós sentimos também até na formação da nossa chapa. Na realidade, nós tivemos que fazer uma escolha muito difícil, né, de compor os 180 nomes pelo número de candidatos que nós tínhamos, e candidatos bons, todos teriam condições de participar, mas tivemos que fazer uma seleção, como se fosse uma escalação de um time, né? Então, hoje nós não temos só uma chapa, nós digamos que temos um plantel à disposição, né, do Conselho Deliberativo do clube. Só que só 180 nomes estarão lá disputando. Mas eu acho que isso, como bem foi colocado aqui, o Alexandre fez um pequeno histórico da evolução do clube e da sua torcida e do pensamento, da semente que nasceu. E hoje, com essa cláusula de barreira, que foi reduzida, limitada a 20 pessoas, né, a 20% dos votantes, acho que isso incentivou muitos grupos a se colocarem à disposição para tentar ajudar o Grêmio a trilhar os seus caminhos de conquistas, de vitórias. Eu acho que passa por aí, é a vontade do torcedor participar ativamente da vida do clube. Isso se traduz participando junto ao Conselho Deliberativo. O Paulo Nascimento faz uma questão que vem ao encontro que tu estava falando, Alexandre, antes, que é a questão do clube ter algumas áreas que ainda estão um pouco atrasadas, né? Ele pergunta sobre a questão da ouvidoria, que muitos sócios têm dificuldade de resolver alguns problemas e qual seria a solução para isso, né? E é exatamente isso, né? O clube se abrindo, hoje em dia, com a interatividade, a possibilidade das pessoas estarem entrando em contato com o clube, a gente vê que nessa questão da ouvidoria realmente o Grêmio peca um pouquinho, né? Tem toda a razão, Nascimento. O nosso internato está coberto de razão. Esse tema da ouvidoria é um tema que nós estamos tratando nas nossas discussões e que nós vamos apresentar algumas propostas para melhorar isso. Isso é um desafio que nós, como grupo político do clube, né, o Grêmio Multicampeão, junto com o Grêmio sempre, com os sócios livres na Chapa 4, nós vamos trabalhar um pouco isso para afinar melhor. Tem que ter um canal de escuta do clube para os seus sócios que seja um canal mais ativo e mais interativo no sentido da mão dupla funcionar de verdade, né? Do clube poder retornar com mais correção, com mais rapidez para as demandas do sócio. Isso precisa melhorar. Nós estamos elaborando uma ideia, estamos trabalhando uma ideia da direção de o conselho ser, vamos dizer assim, a instância que subordine e fiscalize o trabalho da ouvidoria, porque o conselho também é uma instância fiscalizadora do clube. Se a ouvidoria estiver mais próxima do conselho do que apenas lá de um departamento do clube, da sua administração, ele tende a
se relacionar de uma forma mais, inclusive, mais autônoma e talvez mais dinâmica, né? Então, nós estamos elaborando mais nesse sentido aí para ter uma ouvidoria mais funcional, digamos assim, e que seja um canal de resposta imediata para a demanda do sócio, né? A ideia é que o sócio, né, a gente teve um processo recente, né, mudando um pouquinho de assunto, a gente teve um processo recente de migração da Arena, isso gerou, né, um conjunto de situações complexas a serem enfrentadas, né, que certamente deve ter aumentado o trabalho da ouvidoria, né? Na nossa opinião, nós temos que investir muito nisso, né, para que todas as condições de conforto, né, sejam dadas para o sócio na nossa nova casa, né, e que, de fato, o sócio se sinta parte, né, se sinta em casa, né, se sinta mais acolhido, né, nesse processo que precisa, enfim, né, ser concluído e naturalizado, né, da melhor forma possível. Um gancho sobre esse assunto. Eu ia te colocar agora, Roberto, né, falando que parece que chega a reclamação, mas que não anda, né? Não sei se... Realmente, a gente constata isso, como agora abordou o Alexandre, principalmente nessa transição da Arena, em que lá tem toda uma estrutura nova de pessoas trabalhando, né, não muito vinculadas à estrutura do Grêmio, que hoje está se buscando, no acerto que foi feito, uma participação maior na gestora Arena, né, e as reclamações, eles agem de uma forma e as reclamações acabam chegando ao Grêmio através da ouvidoria. E essa resposta não está sendo adequada na nossa avaliação. Eu acho que, nesse sentido, realmente precisa ser feito um trabalho de uma maior integração entre as dificuldades que o torcedor tem encontrado na Arena. A resposta do Grêmio tem que ser mais rápida, mais ágil. Essa interação, para mim, é fundamental. E depois, quando tiver as coisas mais integradas, partimos para essa linha aí que eu acho muito oportuna, de ter um órgão fiscalizador que não seja o próprio Conselho de Administração, e sim um ente que tenha a sua autonomia e que realmente possa, com a rapidez que o sócio espera, ter a resposta das suas reivindicações. Acho que isso sim vai nos ajudar muito para que a gente possa corrigir as dificuldades que os sócios enfrentam, não só na Arena, na migração e nos diversos campos de atuação do clube. A gente viu, né, que o pessoal que está lá na Arena, ele ainda está um pouco desentrosado com a torcida, né? Me parece que até um tempo atrás tinha uma briga, né? Em vez de ser uma parceria, era uma briga entre o pessoal da Arena e o pessoal do Grêmio. Essas coisas estão melhorando, a gente está vendo que a torcida está se entrosando mais, que aquele pessoal lá né? Aquele pessoal de amarelo lá, né? Que fica controlando ali, né? Um pouco ríspido às vezes com o torcedor, já está melhorando, né? A Mariana Silveira falou que gostou muito da opção do voto por correspondência. Acho que isso é uma novidade, né? Não, já teve em outra eleição, mas é uma novidade. Eu gostaria de pedir aquela tela que a gente tem aí, que explica, né, a cláusula de barreiras, 20% ali, a chapa que não atingir 20% não coloca nenhum representante no conselho, né? Então, para dar o serviço, né, que vão estar mudando 50% dos conselheiros nessa eleição. A chapa que não alcançar 20% dos votos não coloca ninguém, que é a famosa cláusula de barreira. E a partir de 20% dos votos alcançados, a chapa coloca conselheiros na proporcionalidade do percentual de votos, né? Muito se falou, né, acho que vou passar para ti, Roberto, já que tu estava falando anteriormente, da possibilidade de nenhuma chapa atingir 20%. A gente não acredita nisso, mas eu gostaria de... Né, é uma questão, né? Eu também compartilho dessa opinião. Com certeza, no mínimo, uma chapa terá. Na minha avaliação, acho que 2 a 3 vão vencer essa cláusula de barreira. Uma, com certeza, a chapa 4. Né? Temos convicção do nosso trabalho, estamos convictos daquilo que estamos propondo, estamos trabalhando fortemente para alcançarmos este percentual aí que temos que ultrapassar. E acreditamos que também que talvez mais duas chapas consigam esse percentual. Eu acho que isso aí é salutar para o clube, né? Que não tenhamos só uma corrente, como aconteceu na última eleição, em que tínhamos 3 chapas, e naquela oportunidade a cláusula de barreira era 30%, 2 chapas não conseguiram, e uma, com um pouquinho mais de 50% dos votos, fez 100% dos conselheiros.
E o tempo mostrou que isso não é bom para o clube. Eu acho que essa diversidade de pensamento ajuda o clube, ele não atrapalha. Ideias, a gente ter divergências de ideia, acho que isso, o debate, a discussão, fortalece o clube. Então é nesse sentido que eu vejo. E espero que realmente tenhamos mais de uma chapa vencedora aí nesse momento. Não sei se você quer falar, Alexandre, sobre essa questão, mas eu vou colocar outra aqui, né? O Marcelo, aqui pela interatividade. Vocês podem explicar melhor qual a principal função do Conselho Deliberativo e por que ele é importante para o clube? E pegando um gancho, né? Porque o Sérgio Coronário perguntando também por que é importante que o sócio vote nessa eleição. A maioria costuma se preocupar somente com o futebol, né? Ele coloca aqui. Só para a gente continuar no papo, assim, e vou te passar, Alexandre, a questão de que eu acredito que nessa eleição vai votar mais gente do que aqueles 10 mil que costumeiramente votam, 10, 12 mil, exatamente por esse número de chapas e o número de candidatos que vão estar envolvidos nisso, né? Sempre vai ter algum conhecido que está sendo candidato, então o pessoal vai se mobilizar mais para votar. Né, Alexandre? Essa função do conselho, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho assim da função, o que é o Conselho Deliberativo, né? Toda associação, toda entidade privada, né, sem fins lucrativos, no caso do Grêmio, ou até mesmo com fins lucrativos, ela tem sempre um órgão colegiado que delibera, né, que determina o que o seu corpo dirigente deve fazer, que dá diretrizes, como se ditasse normas, né, e fiscalizasse o exercício de poder do clube, né, no caso do Grêmio. Então, o papel do Conselho é um papel fiscalizador, né, para fiscalizar mesmo aquilo que as decisões, né, e a administração do clube, né, no caso do Grêmio é feito pelo Conselho de Administração, que é presidido, né, pela figura que a gente conhece como presidente do clube, que em nível estatutário também se chama presidente do Conselho de Administração, né, hoje o nosso presidente Fábio Koff, né, a administração da qual inclusive nós apoiamos enquanto grupo. Então o Conselho fiscaliza, determina normas, né, e delibera, né, e toma algumas decisões que são diretrizes que devem ser cumpridas pela direção. Né. O Conselho do Grêmio, por exemplo, o seu estatuto, né, que é, vamos dizer assim, a norma guia do clube, né, onde que está escrito que a gestão do presidente é de 2 anos, renovável por mais 2, né, e não é diferente, né, e não é de 4 anos, por exemplo. No estatuto do clube, quem trata das questões estatutárias é o próprio Conselho do clube. Claro que o clube também poderia... A gente viu exemplos agora, né, como a questão da arena, né? Exatamente, decisões importantes para o clube desse nível. O Grêmio vai mudar de estádio, né? Isso é uma decisão que passou pelo Conselho, né? Porque, né, é uma decisão sobre o patrimônio do clube. Toda e qualquer decisão sobre o patrimônio do clube, obrigatoriamente, pelo Estatuto do clube, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Né? Ou seja, nenhum presidente vai entrar lá e vai resolver jogar tudo para cima, né, vender tudo, trocar a cor da camisa do Grêmio, porque não pode, né? Isso também está no Estatuto do clube. O Grêmio é azul, branco e preto não é porque um presidente quis, né? Porque, enfim, né, o clube assim determinou. Estou dando um exemplo, enfim, né, mais folclórico para ficar mais fácil o entendimento. Mas o Conselho tem, sim, um papel muito importante e tem um poder que lhe é delegado pelo Estatuto muito grande. Né? Então, uma eleição no Conselho do clube também orienta quem vai estar lá de alguma forma com poder para tomar decisões, né, por maioria, evidentemente, né, mas para participar de decisões que dialogam com o futuro do clube. Né, que Alexandre, acho que esse tipo de pergunta é uma pergunta que parece simples de ser respondida para quem quem participa da vida política do Grêmio. Mas a gente está vendo que tem 37 mil associados, isso é uma novidade, né? Uhum. Aptos a votar agora, e muitas dessas pessoas não têm ideia realmente do que um conselho faz, né? Daí até, Roberto, é a outra questão, né, que o Coronário ali falou, da importância de se votar nessa eleição agora. A importância é muito grande. Eu acho que quanto maior for a participação do sócio, mais vai dar legitimidade para o processo. E isso vai trazer benefícios grandes para o clube. Se tivermos aí uma votação nós somos 37 mil sócios, tivermos aí 50%, acho que demonstra o interesse que o associado está demonstrando para viabilizar o seu clube, para botar as pessoas que vão representá-lo lá junto ao Conselho Deliberativo.
E foi bem colocado, dentro das atribuições, eu vou dar uma pitada também nesse campo aí, que eu vejo também que o clube vai precisar uma reforma estatutária nesse sentido. Porque hoje o Grêmio, lógico, fazer a troca do Olímpico para a Arena, evidentemente precisa passar pelo Conselho. Para desapropriar qualquer bem, passa pelo Conselho. Mas, às vezes, para comprar um jogador que custa milhões e se paga uma fortuna, e isso não passa pelo Conselho. Evidentemente que pela dinâmica do futebol, não se pode esperar um amém, mas eu acho que poderíamos criar mecanismos de controle que evitem que um clube vá quase à insolvência, e a gente sabe que as dificuldades que o Grêmio vem atravessando já de longo tempo por problemas de má gestão. E eu acho que isso o Conselho vai poder... Desde 1903 o Grêmio está devendo, né? Exatamente. Mas não no volume hoje, fora de padrões, né? Fora de controle, e isso tem tido um ônus muito grande para o clube, né? A gente não consegue em nenhum momento fazer que nenhum presidente, pelo menos nos últimos tempos, respeitem a dotação orçamentária. E isso acaba gerando muitos prejuízos para o clube. Me estendi um pouco mais além do conteúdo, mas eu acho que é importante para que o associado possa vislumbrar até que ponto o Conselho pode agir ou não junto ao Conselho de Administração do clube. A gente vê que, né, desde o caso ISL se exacerbou essa questão da dívida do Grêmio e a gente ainda não conseguiu resolver muito, né? A gente vai falar agora um pouquinho de futebol, né? Porque afinal de contas a gente jogou na Vila Belmiro, não foi o que se esperava, né? E a gente foi às ruas, né, para ver o que o torcedor estava pensando. Então, eu queria pedir a enquete, então, né? Pois é, Duca, conforme a torcida tricolor já sabe, o Grêmio infelizmente perdeu para o Santos na quarta-feira de 1-0 lá na Vila Belmiro. Agora, o Grêmio precisa de 2 gols de diferença para se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio pagou caro por sua falta de inspiração. Não aproveitou as chances criadas, sobretudo no segundo tempo. Agora, o time, que veio com 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, deve aproveitar melhor as chances e não desperdiçar as oportunidades, como no jogo da última quarta-feira. Nós viemos às ruas para saber a opinião dos torcedores e o que eles esperam do próximo jogo. O que você achou do jogo dessa quarta-feira contra o Santos? Eu achei que o Grêmio desperdiçou muitas oportunidades. Eu acho que o Grêmio ficou muito numa parte defensiva. Sem armador, o Grêmio não é a mesma coisa. Eu acho que faltou ali um Maxi Rodrigues, um Zé Roberto. Acho que a marcação da zaga, porque o erro foi numa marcação que deixaram o cara livre. Aí ficou um mosqueando e o Bressan olhando só para a bola e não viu o cara que estava atrás dele. Para mim, o Grêmio podia ter ganho, podia ter sido de lavada ainda. Acho jogo muito ruim. Porque um time grande como o Grêmio não pode errar tantos gols e não marcar tantos gols. Então o Grêmio nasceu no mundo para ser campeão. Não vai perder 500 jogos, 500 gols. Eu achei que o Grêmio fez corpo mole, ele não mostrou todo o potencial, né? Ele não tinha lá o meio de campo, né? Que era um instrumento fundamental assim, para o desenvolvimento realmente do grupo, né? O Grêmio ele tem essa característica, os times grandes, né, ele joga melhor, né? Não sei se está na técnica, qual é o comportamento, como eles fazem isso, né? E o time quando é mais fraco, né, ele normalmente deixa a desejar, empata, perde, que foi o caso do Grêmio Santos ontem, né? Que os dois têm características bem parecidas, né? Joga lá contra um Corinthians, contra um Cruzeiro, eles jogam bem, né? E aí quando enfrenta times mais fracos, com menos tradição, eles também não dão assim toda o que deveria fazê-lo, né? E o senhor acha que o Renato Gaúcho teve alguma culpa nisso? O senhor acha que de repente ele tinha que ter feito alguma substituição que ele não fez? Ou o senhor achou que foi erro mesmo do grupo como um todo? 100% erro do grupo.
O Renato Gaúcho salvou o Grêmio várias vezes e vai salvar o Grêmio muitas vezes. O erro do grupo que está ganhando dinheiro para jogar e não joga. O Renato Gaúcho é um bom técnico, ele tem o azar, né, de voltar ao Grêmio sempre que o time está desarrumado. Né? Se tu for ver ontem a campanha que fez o Moreno, né, que jogaram ontem também, né, foi um jogador que foi mal usado no Grêmio. Então, às vezes, as estrelas, né, estão ali e não existe aquela lapidação que deveria, né, para cristalizar o jogador, para ter esse aproveitamento ideal. Esse papo com o torcedor aí é interessante de ouvir, né? O pessoal nas ruas. Eu vou colocar para vocês, né? O que vocês acham? Porque aqui a gente falou bastante de política, agora futebol é que nos leva, né? O Grêmio é futebol porto-alegrense. O que vocês estão achando desse time do Renato aí? Eu vou, né? Eu dou opinião também aqui, porque eu não faço só passar a bola para vocês, né? Eu gosto do time que joga fechadinho e sai na boa, né? Não sei o que vocês estão pensando. Olha, se me permite, você primeiro elogiar a participação aí dos torcedores do Grêmio, deu para ver opiniões variadas, mas todas elas com sentido. Cada um tem a sua percepção. Na minha avaliação deste jogo, o grande diferencial foi o aproveitamento das oportunidades de gol. O Grêmio teve 3 chances claras de gol e não aproveitei nenhuma, principalmente a do Barcos. Era um gol feito, era bater na testa e entrar. Tentou dar no contrapé do goleiro e, infelizmente, não deu certo. O Santos teve uma única oportunidade e fez. O jogo foi muito parelho. Eu acredito muito no trabalho do Renato, ele vem demonstrando isso. A equipe melhorou desde que ele assumiu. A gente vê que o Grêmio agora já está fazendo um enfrentamento melhor com seus adversários. Evidentemente que o time ainda precisa de ajustes, né? Ele está tentando ainda encontrar as peças, enfrentando problemas de lesões, de cartão amarelo. Eu acho que com o passar do tempo agora, na minha avaliação, o Grêmio tende a crescer e a trazer muitas alegrias à torcida tricolor. E Alexandre, e aquela chegadinha ali do Durval no Barcos, né? Pô, podia ter quebrado a perna do cara ali. É verdade, essas coisas só dá 3, 4 jogos de suspensão quando é do Grêmio, né? A gente sabe como é que isso funciona. A gente já pagou muito pênalti lá no STJD e continua pagando, né? Mas sobre o jogo, Maradona e Roberto, eu gostaria de dizer o seguinte, o primeiro tempo do jogo foi muito ruim, né? Não foi um jogo de pobre da bola, né? No primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Grêmio criou muitas oportunidades, o Grêmio teve volume ofensivo, né? Dominou o Santos na maior parte do jogo e realmente foi penalizado, né? Para mim, esse score não diz o que foi o jogo, para mim foi um crime a derrota do Grêmio, né? Acho que talvez o empate até ficasse de bom tamanho, a gente pudesse analisar como um resultado justo. Agora, o resultado de derrota realmente foi um crime mesmo, é uma falha individual do Bressan também, na minha opinião, no lance do gol do menino esse, né, do Gabriel, né, do Gabigol, né, ou Gabigol PlayStation, né, mas acontece, né, é do futebol. Eu tenho certeza que o Grêmio no jogo de volta atropela esse time do Santos, que o Grêmio tem muito mais time. Não acho exatamente que seja culpa do Renato, né, porque o Renato também está fazendo a formação que pode fazer com o que tem. Vamos lembrar que o Grêmio está sem Zé Roberto, está sem Elano, está sem Vargas, né? Teve alguns jogos sem o Riveiros também. Né? E na medida que esses valores voltam a estar à disposição do treinador, o treinador passa a ter mais opção, né? De variação de formação, enfim, acho que eu concordo também com o que tu disseste, né? Acho que um time mais fechado, principalmente fora de casa, mesmo que esse time do Santos seja um time ruim, né? É um time que tem a sua tradição, tem a sua camisa. A Vila Belmiro também, tem uma força né? no fator local, exatamente, né? Então também não dá para brincar. Né? E eu acho que não passa pela formação do time o resultado do jogo. Também é do futebol, né? Foi um acidente de percurso, na minha opinião foi um crime. E tenho certeza que o Grêmio atropela o Santos no jogo de volta na Vila Belmiro e ganha a classificação e, enfim, né? Bola para frente. O Mário aqui pelo Twitter, né, mandou uma pergunta que é exatamente isso. Que a gente acha que aconteceu no jogo lá e se na volta a gente passa, né?
O Alexandre está colocando já a opinião dele aqui, depois vou passar para o Roberto. O Luiz Eduardo coloca que o problema não são os 3 volantes, o problema são os 3 volantes e não os 3 zagueiros. E a Luana Del Core pergunta se o Grêmio deve manter a força total nas 2 competições, né? Eu acho que não tem que priorizar nenhuma, não sei, ainda mais agora, nesse momento. E aí, Roberto, o que tu acha? Passamos lá? Não, aqui passamos, tenho convicção que o Grêmio tem plenas condições, basta continuar jogando como vem jogando, vai passar, não digo fácil, mas tem condições de passar tranquilamente pelo Santos. Isso ficou bem claro na Vila Belmiro, lá que sempre foi um caldeirão, mesmo o Santos não estando bem, mas para qualquer adversário sempre foi muito difícil. E tirando o primeiro tempo, que realmente foi um jogo muito ruim, no segundo o Grêmio atropelou, perdeu 3 chances claríssimas de gol. Aqui basta manter essa mesma postura, e a pegada aqui sempre com o calor da torcida é maior, e o Grêmio demonstrou que tem condições de passar. Acho que vai passar tranquilamente. E quanto a esse aspecto de força máxima numa ou noutra competição, eu acho que o Grêmio tem estrutura, tem plantel e tem condições, até porque a Copa do Brasil é uma competição muito curta, são meia dúzia de jogos, de manter força máxima nas 2, respeitando os períodos aí de alguma lesão, alguma coisa, ou o jogador não tenha plenas condições, fazer o revezamento adequado. O Grêmio tem que ir com o que tem de melhor nas 2 competições. E essa é a tradição do Grêmio, sempre foi a tradição do Grêmio. Jogador é para jogar, né? O cara pode estar caminhando e pisar num buraco e se machucar. Então, claro, quando tem 3 jogos numa semana, tipo, em 6 dias jogar 3 jogos, daí de repente se poupar alguém, mas não vejo por que agora, no momento desse, priorizar. Se fosse numa final ainda, daí poderia se pensar, né? Exato. O César, né, Alexandre, vou te botar uma questão, voltar um pouquinho, mas é com relação ao futebol, né? O César pergunta se a gente propõe que, além de participar das decisões administrativas, o Conselho deva participar também do futebol. Por causa dessa questão que o Roberto colocou, né, do custo dos jogadores, essas coisas assim. Eu acho que sim, mas tem que ter um método para isso, né? Não tem como chamar uma reunião extraordinária do Conselho para cada jogador que tu vai contratar, o que tu vai vender, o que tu vai tomar emprestado ou que tu vai liberar. Por exemplo, imagina, né, ele manda embora o Wellington, reúne o conselho para ver se manda o Wellington para o São Paulo ou para o Curitiba. Não dá. Não é exatamente isso. Mas eu acho que poderia ter uma metodologia onde, por exemplo, fosse aprovado. Mas nesse caso teria unanimidade no conselho. Não, exatamente. Acho que o conselheiro que fosse contra mandar embora o Wellington, deveria ele, conselheiro, sair junto com o Wellington. Né? Exatamente. Exato. Mas estou fazendo essa caricatura para dizer o seguinte. O que poderia ser feito, por exemplo, é um plano de ação do futebol. E dentro daquele plano, você que é dirigente, que é vice de futebol, ou que é o executivo do futebol, o presidente do clube, precisa trabalhar e operar dentro daquele plano. Se o conselho aprova aquele plano, você não pode fazer nenhuma manobra fora do plano. É como, por exemplo, o Roberto tem experiência nisso também, o gestor público lá tem um orçamento público. Se o cara tem lá 200 milhões para fazer obra de infraestrutura, ele não pode, da cabeça dele, resolver investir 500 milhões. Ele tem que executar aquilo que está no orçamento dele. Vamos dizer assim, o clube não é igual à gestão pública, óbvio, mas tem um nível, tem um interesse coletivo em jogo num clube que tem quase 7 milhões de torcedores. Então, eu acho que o Conselho poderia exercer um papel um pouco mais regulador, no bom sentido, sobre essa questão da gestão do futebol. A mim me cai bem a ideia de um plano de gestão do futebol que fosse analisado e avaliado pelo Conselho. O Conselho tem tomado maior peso, nas decisões do clube nos últimos tempos, Eu não vou deixar de lembrar que ontem, as arquibancadas lá do Circo Vostok foram um pouquinho abaixo, Eu acho impressionante que a arena ficou interditada, aquela parte lá atrás do gol, durante não sei quanto tempo, e o nosso co-irmão joga numas arquibancadas do carnaval, do carnaval, do Circo Vostok lá, que ontem tinha meia dúzia de pessoas lá e cedeu as arquibancadas por causa da chuva, Não só cedeu, como parece que encolheu também, Teve esse problema. Pouca gente
e houve esse problema. A gente brinca, mas com uma coisa séria, eu acho que tem que ter muito cuidado, eu acho que as autoridades têm que tomar as devidas providências. Lá no Grêmio nós enfrentamos esse problema e não foi nada estrutural, foi um problema circunstancial, de fácil correção, mas que para o Grêmio superar esse problema foi muito difícil pela intransigência dos órgãos governamentais. Esperamos que tenham o mesmo cuidado, não só pela rivalidade da dupla Grenal, mas como envolve pessoas, envolve a segurança do ser humano, independente de ser gremistas ou colorados. A gente pode até fazer as brincadeiras, né, comuns entre a torcida, mas o assunto requer um cuidado muito grande das autoridades competentes. Exatamente. A gente tem uma tradição aqui de não tocar flauta nem nada, mas é que isso aí foi um assunto que realmente é um perigo, né? A gente tem que ser bem visto isso aí que está acontecendo. Toda razão, né? Aliás, me permite, Maradona, eu não sei por que eles fizeram tanta arquibancada mal se não vai ninguém. Né? Pois é. Né? Isso não tem público, né? Mas voltando ao assunto do futebol aqui, para a gente dar o encaminhamento para o final, né? Que afinal de contas corre, né? Quando falando sobre o Grêmio, a gente não para. O Gabriel Monteiro perguntando se o Renato errou no esquema tático. Colocando que o Renato errou no esquema tático contra o Santos e que tem que jogar com mais um meia. É a mesma pergunta que o João Vinícius, a mesma colocação que o João Vinícius faz, porque o Renato não coloca o Max para jogar, né? E o Bernardo Reck. Só eu que sou contra o Renato manter os 3 zagueiros, né? Se a gente acha que deve manter os 3 zagueiros. O que a gente viu foi um menino de 16 anos fazendo gol em nós, né? No Santos eles lançam mesmo. Aqui no Grêmio, né, na aldeia aqui, parece que é mais difícil de lançar jogadores mais novos, apesar que o Renato está colocando os pratos da casa e esses meninos que vieram de juventude aí estão dando boa resposta, né? Isso aqui. Bom, eu acho que o Renato não errou no esquema. Eu acho que pelas circunstâncias do momento, dos jogadores que estão à disposição, ele botou o que tinha de melhor. E basta ver que pelas oportunidades, o Grêmio teve muito mais oportunidades. Só que o Santos foi efetivo. Na única que teve, fez. Evidentemente que cada torcedor é um treinador em potencial. Todos nós somos, né? Mas eu estou respeitando muito as decisões do Renato. Ele já demonstrou isso na outra oportunidade que teve aqui. Ele está lançando os guris aos poucos. Não pode lançar todos ao mesmo tempo, porque nós precisamos de vitórias. E isso é um processo de amadurecimento. Eu acho que, tirando uma ou outra arrobo do que o Renato já procedeu, ele tem muito mais méritos do que defeitos ou erros que tenha cometido. Basta ver até que o Grêmio, este ano, tirando o Gauchão, foi em uma competição de nível nacional e emendou 3 vitórias seguidas, né? Coisa muito difícil de acontecer, sendo 2 fora da arena. Então, acho que isso já demonstra assim, que o trabalho está dando resultado. Nós não podemos analisar só um jogo isoladamente. Nós vamos acompanhando esse histórico. Lógico que a gente, para efeitos de debate, de conversa, a gente até avalia um pouquinho mais, e via de regra, o resultado, né? E não o trabalho em si, a sequência que está sendo feita no clube. A gente viu o Renato falando que o Max não estava pronto ainda para jogar 90 minutos e quando ele entrou, saindo jogando, realmente ele não conseguiu completar o jogo, né? E aí, Alexandre, o que tu acha aí? Não, eu concordo com o Roberto. Eu acho que não dá para fazer terra arrasada pelo resultado da quarta-feira. Eu acho que o Renato, ele também não é um treinador que goste de jogar sem armador. Aliás, eu acho que nenhum treinador gosta, talvez com exceção do Celso Roth. Esse talvez goste de jogar sem armador e sem ninguém na frente. Mas tirando ele, eu acho que nenhum treinador gosta de jogar sem armador. Eu acho que esse esquema que foi colocado neste jogo e nos outros é uma contingência. Não é algo que o Renato estabeleça como o ideal. Vou lembrar de novo, ele não tinha à sua disposição nem o Zé Roberto, nem o Elano. E esse menino Max Rodrigues, que é um menino que eu acho que é uma boa promessa, mas é uma promessa, não é uma afirmação. Acho que a gente não pode tratar ele como um jogador pronto e afirmado. Acho que o Renato tem toda a razão em tratar com todo o cuidado a ascensão e as oportunidades e dosar isso, porque não é um jogador pronto e com as condições já para assumir a titularidade. Eu acho que é um jogador que tem ainda um processo de evolução,
né, tem um caminho ainda a percorrer para a gente olhar para ele e ter uma segurança de que ali é um jogador que, se tu não tem o Zé Roberto, tu bota ele para fazer a função que ele vai fazer. Acho que é um talento, é uma promessa, né? Um jogador que eu aposto, né, que, se tiverem paciência com ele, inclusive pode nos dar ainda muita alegria, ainda pode dar muita coisa para o Grêmio, mas acho que tem que ir com calma para não queimar o menino. Não é uma notícia, mas é uma especulação de que o Marcelo Groy estaria sendo negociado com o Vasco, né? Não sei se confirma isso, mas é o que está aparecendo agora nos últimos minutos aí. Outra coisa que não é especulação, é verdade, que amanhã nós vamos ter o jogo contra o Flamengo, lá em Brasília, às 18h, e o Marcelo Moreno, que tinha um acordo de cavalheiros de pagar 300 mil, né, para o Marcelo Moreno jogar pelo Flamengo. O Grêmio parece que tinha uma dívida da época do Rodrigo Mendes, ainda fez um acordo que o Marcelo Moreno vai poder jogar amanhã contra o Grêmio. Vamos encaminhar da seguinte maneira. O que vocês pensam do próximo jogo? Se dá para o Grêmio ganhar lá, eu acho que é um campo que não vai ser neutro, porque o Flamengo está botando 45 mil, né? Botou 200 mil pessoas em 4 jogos. Não sei o que vocês pensam do próximo jogo. Não, realmente campo neutro não vai ser. Lá tá virando um caldeirão a favor do vai ter Flamengo. Torcida do Grêmio, né? No Brasília Com a gente tem muito torcedor lá. O Grêmio, a torcida do Grêmio se faz presente em qualquer lugar do mundo. Não só nos jogos do Grêmio, a gente vê vários espetáculos aí, a camisa do Grêmio ali sempre aparece na telinha. Né? Mas quanto ao jogo específico de amanhã, eu acho que o Grêmio tem plenas condições de ganhar do Flamengo. Eu assisti até o último jogo do Flamengo contra o Cruzeiro. O Flamengo acabou perdendo. Tem evoluído o Flamengo, né? Tem evoluído, o Mano está fazendo ali, está recuperando o Flamengo. Mas eu acredito que vai ser um enfrentamento de igual para igual. E eu acredito nas possibilidades do Grêmio de sair amanhã com a vitória. E aí, Alexandre, o que te parece aí? Eu vou cravar uma vitória do Grêmio também. Eu acho que até que um eventual empate não seria de todo ruim. O adversário não é qualquer time, é um time que está, vamos dizer assim, em formação. O Mano Menezes está tentando aí, como se diz, trocar esse pneu aí com o carro andando, está fazendo aí uma reforma nesse time do Flamengo, trouxe jogadores, o Chicão, o André Santos, enfim, todos os jogadores que tiveram com ele na época do Corinthians. Eu acho que é um time razoável, né, que merece respeito, né, é o Flamengo, né, que certamente vai ter o apoio, como tu disseste, de uma torcida expressiva lá em Brasília, né, lá eles tem uma porcentagem de torcida, inclusive, maior que no Rio de Janeiro, né, eu morei em Brasília também, e é uma coisa muito forte, é o apelo que o Flamengo tem lá, né, então com certeza vai ser jogo de casa cheia, mas o Grêmio vai ter uma boa torcida lá também, tu disseste bem. Mas eu acho que, fora essa questão do fator local, eu vou cravar uma vitória do Grêmio, de repente um 2-1 ali para a gente seguir nessa pegada boa aí, né? Seguindo aí no G3, aí se aproximando aí do G2 e do G1, né? Quem sabe a gente chega lá, né? Acho que é por aí. O Botafogo e o Cruzeiro têm feito uma boa campanha. Eu acho que o perigo, e já já foi demonstrado, né? É o Corinthians, porque no fim arrumaram um pênaltizinho ali que joga foi um mandrake violento. O Corinthians joga com 12 sempre. Eu vou chamar aqui o próximo jogo de volta daí, depois desse jogo contra o Flamengo, vai ser esse jogo daí na outra competição, né? Copa do Brasil, Grêmio e Santos. Às 9h50 da quarta-feira que vem, né? Eu vou pedir, assim, 1 minutinho para cada um de vocês, né? Acho que vou começar pelo Roberto, porque o Alexandre iniciou falando. As colocações aí, para o que se espera da eleição do ano aí, né? Tuas colocações finais, Roberto. Bom, esperamos agora aí que essa eleição para o Conselho Deliberativo do Grêmio transcorra com toda a tranquilidade e harmonia entre todas as chapas, que a torcida tricolor se faça presente, que não esqueça de apoiar a chapa 4, né, que é a nossa chapa, Juntos pelo Sócio, né, e agradecer a oportunidade de estar aqui no programa. Foi uma experiência muito boa, né, e poder transmitir um pouco do nosso pensamento, essa troca de ideias com o Alexandre e contigo aí, foi muito salutar, e desejar aí bons momentos para nós aí, a torcida tricolor, aí o meu muito obrigado. Obrigado, Roberto. Alexandre, então também tuas colocações aí finais, né?
Legal, obrigado Maradona, um prazer estar aqui contigo, com o Roberto. Eu só antes de falar da eleição gostaria de falar do futebol, que eu tenho muita esperança que o Grêmio feche esse ano aí com um título, né, que é isso que a gente espera tanto aí para esse ano, né, ou do Brasileiro ou da Copa do Brasil, né, para mim qualquer um dos dois serve, né, não acho que o Grêmio deva abandonar nenhum dos dois, aquilo que estava sendo discutido antes, né, acho que a gente tem que buscar os dois títulos, né, se a gente conseguir chegar no final do ano com um deles aí, já está muito bom, acho que a nação gremista merece isso. E sobre a eleição do clube, convidar o sócio a participar da eleição, a se inteirar, a ler sobre, a buscar informações, né, a buscar conversar conosco, né, nas entradas dos jogos, né, que vai ser uma oportunidade de um contato direto da nossa Chapa 4 com o associado, né, com o sócio do clube, né, que é a razão de ser. A gente só está fazendo tudo isso, né, pela participação do sócio, por isso o nosso nome, né, da Chapa 4, Juntos pelo Sócio. Né, vai nos encontrar fácil ali, porque nós temos já um QG ali nas imediações da arena ali para conversar comigo, né, com o Roberto, com todos os nossos companheiros e companheiras de chapa, para a gente discutir um pouco o futuro do clube, o que significa a participação do sócio, a sua importância, o que a gente tem a ver com tudo isso. Né? O clube é nosso, né? O clube é do sócio, é do gremista, é do torcedor, né? E é ele que quer o melhor para o clube, que tem a capacidade de pensar sobre isso, né? E aproveitar esse momento, esse direito, esse poder que é o poder do voto na eleição, para fazer aquilo que é melhor para o clube, né? E apostar em quem tem projeto e boas propostas para o futuro do Grêmio. O programa foi leve hoje, falamos, né, de gestão, de eleição e de futebol, e é isso que a gente pensa, né, sobre essas questões, ressaltando o que o Alexandre falou, ganhar um título ou um ou outro nesse ano, é bom a gente ter ouvido o presidente dizer, não, nós não queremos vaga, a gente quer título, e é isso que a gente está precisando, tá? Obrigado, pessoal, é mais um Pátria Tricolor que chega ao fim.